Bom, tem muita gente que acha e que espalha por aí que a renda fixa ela é muito inferior à renda variável. E que quando a gente fala de rentabilidade e de oportunidade de investimento. Mas eu tô aqui para te provar que isso é mentira. E nem sempre vai seguir o pé da letra assim como as pessoas defendem que é. E aí, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Pedro. Eu não sou mais estagiário, mas eu ainda invisto meu dinheiro. E estou trazendo um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre o que a gente chama de marcação ao mercado. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre isso, né, é importante a gente entender o que é a renda fixa. Basicamente, a renda fixa ela é chamada assim porque ela é uma renda previsível. Vamos colocar dessa forma. Eu consigo estipular, não com exatidão, não com perfeita exatidão, mas eu consigo ter uma noção melhor de quanto que uma renda fixa vai render em relação, quando eu comparo isso, por exemplo, com uma renda variável, com as ações, com os fundos imobiliários, com os estoques, né? Enfim, eu consigo ter uma previsibilidade muito maior quando eu falo em renda fixa do que quando eu falo em renda variável. Outro fator muito importante é que geralmente a maioria das rendas fixas que são consideradas extremamente confiáveis, e elas são confiáveis justamente porque elas têm essa previsibilidade e que não tem como oscilar muito, não tem como ter ganhos absurdos com a renda fixa, vem por parte do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Para você que não sabe, o Fundo Garantidor de Crédito ele é um item bancário, né, proposto por bancos, que ele promete uma restituição em caso de falência bancária ou do título que você adquiriu de até 250 mil por CPF ou CNPJ, então por pessoa. Só que isso é um detalhe à parte, né? O que a gente está querendo focar aqui mais é na ideia do Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic ele é basicamente um empréstimo que você faz para o governo. Então nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e ao invés de você emprestar isso para uma ação, emprestar isso para um Banco do Brasil da vida, para uma Petrobras, você está emprestando diretamente para o governo. E por que a taxa Selic é considerada o investimento mais seguro? Porque quem detém a posse de produção disso é o governo. Quem detém a posse de produção do dinheiro, da moeda, é o governo. Governo nós estamos falando aqui enquanto entidade federal, né? Então, a entidade federal ela possui a acessibilidade a imprimir mais dinheiro para pagar esses títulos, essas dívidas. E aí a gente tem o que a gente chama de taxa Selic. A taxa Selic, ela basicamente serve para o governo conseguir mensurar e controlar a inflação. Então a taxa Selic ela é uma taxa basal, que é o mínimo que o governo te empresta. Então o governo, ele fala assim, olha, me empresta seu dinheiro que eu te pago 15% ao ano, que é a nossa taxa atual, é a taxa que a gente tem hoje. Então nesse cenário de que tem uma taxa de 15% ao ano sendo paga, faz mais sentido as empresas investirem nesse empréstimo, adquirir essas taxas, esses tesouros que são fornecidos pelo governo, do que contratar, do que investir em infraestrutura, do que investir em desenvolvimento. Por quê? Porque eu já tenho um retorno absurdo gerado pelo governo, que é um retorno garantido. Então eu estou garantido de que aquilo vai ser pago, aquela dívida vai ser paga. Né? Então essa é a beleza, por assim dizer, da renda fixa, da taxa Selic e do Tesouro Direto. Essa taxa, ela não é tão fixa assim. Ela oscila de 45 em 45 dias, né? A gente tem os grandes marcos, que são reuniões que são realizadas pelo Copom, e nessas reuniões o Copom ele define quanto que vai ser esse valor dessa taxa de juros. Então, a partir do momento que eu tenho essa taxa definida, eu tenho ela estendida por 45 dias. Então, se foi definido que a taxa é 15%, ela vai ficar mensurada em 15% durante 45 dias. Tem algumas pequenas oscilações, mas são oscilações irrelevantes. Né? No geral, ela vai estar rendendo esses 15%. Entendido, agora que a gente entendeu um pouquinho o que é a renda fixa, a gente tem que entender os títulos que a gente tem dentro do Tesouro, que são oferecidos pelo governo. Então a gente tem a Selic, taxa Selic, que é a padrão, que a gente chama de pós-fixada, mas quando você vai lá comprar no site do governo ou na sua corretora, ela não vai estar chamada de pós-fixada, vai ser chamada só de taxa Selic, que é o seguinte, ela vai oscilar em conjunto com a taxa atual. Então, se a taxa está em 15, ela vai render 15. Se, porventura, na próxima reunião do Copom, a taxa for reduzida para 14, ela vai deixar de render 15 e passar a render 14. Então, a taxa Selic, ela basicamente funciona nesse modelo de... Esse Tesouro Selic, ele funciona nesse modelo de pagamento. A gente também tem outras modalidades, mas as principais aqui são três, né? Que é essa taxa Selic, a gente tem a IPCA, o IPCA mais uma taxa fixa. Então eu vou pagar a inflação mais 3%, inflação mais 4%, inflação mais 5%. Tem vários títulos aí que você consegue encontrar
dessa modalidade aí no site do Tesouro Direto. E o último, que eu acho que talvez seja o que a gente vai mais explorar nesse vídeo aqui, é o pré-fixado. O que é a ideia do pré-fixado? O pré-fixado, ele é um tesouro, um rendimento, que ele parte do pressuposto que você sabe exatamente quanto que ele vai render no final. Então, você colocou... O título, ele custa, a título de exemplo, tá? Você compra um título a R$50, a R$500, e no vencimento dele ele vai estar valendo 1.000. Isso é o que é o pré-fixado. Então, você sabe quanto que você tem e quanto que você vai render até o final do período do seu investimento. E é justamente em cima disso que eu vou explicar para vocês uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. Né, que é basicamente você pegar picos desse título e vender ele antes do vencimento. É como se você estivesse fazendo um trade, bem entre aspas, mas um trade consciente, de uma coisa que faz sentido. Não é só uma especulação que você faz em cima de um título ou de uma ação, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aí com vocês para ver se vocês conseguem, pra gente, porque eu acredito que com a tela vai ser um pouquinho mais fácil de compreender. Então aqui agora eu já estou na tela com vocês, né? A gente tem, vou fazer com vocês aqui, vocês relevem aí nos desenhos, porque eu estou desenhando com uma mesa digitalizadora e não sou muito bom, mas imagina que a gente tem um gráfico, como vocês podem ver aqui, deixa eu até deixar quadriculado, a gente tem um gráfico aqui. Nesse gráfico a gente tem o eixo X, que representa o tempo, e o eixo Y. O que é o nosso eixo Y? O nosso eixo Y, ele é o valor. Então aqui a gente tem o valor Y, que é o que vai transcorrer nesse eixo que está em pé, e a gente tem o tempo, que é X, que vai transcorrer nesse eixo que está deitado. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente, depois de um determinado tempo, a gente vai aplicar um valor aqui, que, sei lá, vai ser R$500, e esse valor, com o passar do tempo, ele vai chegar a um patamar teto, que vai ser no tempo final, nesse tempo final aqui, de 1.000. Então eu tenho um deslocamento de valor, onde o meu valor inicial ele é 500 e o meu valor final ele é 1.000, independente do que aconteça. É isso que vai acontecer no tesouro pré-fixado. Só que a gente tem que lembrar que a gente está lidando com, primeiro, esse gráfico é meramente ilustrativo, porque a gente está lidando com juros compostos. A curva dos juros compostos, ela não é contínua, ela é uma parábola, é mais ou menos algo parecido com isso. Então é uma forma de U. E o segundo é que durante esse intervalo de tempo, isso não é uma coisa que acontece em menos de 45 dias. Então a gente vai ter oscilações da taxa Selic. Além daquelas pequenas oscilações que a gente tem diária, a gente tem a oscilação da Selic principal, que é a que atualiza de 45 em 45 dias. Então, só a título de exemplo para vocês aqui, eu vou pegar o vermelhinho. Não, na verdade, vamos chamar a nossa taxa de juros de I, a taxa de juros inicial. A gente vai chamar ela de I, e ela foi realizada a 15% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter um rendimento de 15% do valor que eu investi ao ano, até passar o tempo suficiente para que esse valor seja R$1.000. Isso considerando que eu comprei o título inteiro, porque esses títulos podem ser comprados de forma fracionária. Mas enfim, quando a gente olha por esse viés, a gente tem a possibilidade e inclusive bem alta, da gente ter oscilações nessa taxa. Então, o título que eu comprei aqui é R$500, vamos supor que aconteceu alguma loucura e a gente vai ter uma nova taxa Selic, que essa nova taxa ela caiu para 10% ao ano. Então aconteceu alguma loucura lá com o pessoal, eles decidiram, não, a taxa de juros agora é 10%. Você concorda que antes eu levaria um valor X para chegar aqui? Quando eu tenho essa intersecção em I2, eu vou cair o tanto que eu vou ganhar? E aí para eu chegar no 1.000 agora, vai levar mais tempo. Mas não pode, porque eu combinei com o Pedro que eu ia pagar para ele aqui, ó, R$1.000 depois de um tempo X. Eu não tô falando qual que é o tempo, porque o tempo é fixo. Eu não sei, eu não fiz o cálculo para saber quanto tempo levaria para chegar nisso. Mas enfim, acho que vocês estão entendendo a lógica. Então isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu vou estar desonrando o compromisso que eu fiz com o Pedro. Então o que eu faço? Nesse momento aqui, que a minha taxa ela cai, eu aumento o valor que o Pedro tem
porque aí ele vai chegar nos R$ 1.000 no mesmo tempo que ele levaria. Então, se nesse momento aqui o Pedro ele tivesse 550 e aí a minha taxa a minha taxa de juros, ela caiu, eu preciso aumentar quantos que o Pedro tem para que lá no final do período ele tenha. Então ele não vai ter mais 550, ele vai ter 610, por exemplo. Então o valor que ele tem aqui nominalmente falando não é mais R$ 550, é 610. Porque com esses 610 ele consegue alcançar o valor final lá de R$ 1.000 no final do período do título. Beleza? Perfeito. Acho que ficou claro. Mas a gente também pode ter o inverso acontecendo. Vamos supor que essas tretas aí com o Maduro, cara, incerteza, clima de guerra, vai começar uma guerra entre a América do Sul e os Estados Unidos, numa situação bem louca, pá, taxa Selic foi para 15% ao ano. Então, aqui, olhando num cenário hipotético, a taxa Selic indo para 15% ao ano, eu tenho um aumento do valor que eu tenho. E aí aqui, nesse momento, eu vou atingir os R$ 1.000 antes do período que foi estipulado. Isso também não pode acontecer, né? A gente tem que ser justo. O Pedro não pode receber antes do que eu combinei, assim como ele não pode receber depois. Então o que a gente vai fazer com o valor que o Pedro tem? A gente vai pegar essa taxa, esse valor base que ele tem aqui e... Deixa eu apagar isso aqui. Tive que desenhar tudo de novo. Mas aqui, olhando num cenário hipotético de que a gente tem um aumento da taxa Selic, da taxa basal, imagina que a gente tinha um investimento que ele estava rendendo 15% e aí a taxa subiu. Quando a taxa sobe, para não acontecer dele alcançar esse patamar de R$ 1.000 antes do tempo que foi estipulado, ele vai fazer um rebalanceamento da sua carteira. Então, para que isso aqui não aconteça, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o valor que você tem no seu título e aí ele vai para compensar o período que você vai conseguir alcançar esse valor. Então, ele reduz o valor do seu título para que ele chegue em R$ 1.000 no exato tempo que foi combinado entre vocês. Então, basicamente, quando a gente fala da oscilação da taxa Selic em relação ao tempo, ela não é uma linha contínua, nem reta assim, mas só a título de conhecimento, ela é uma linha assim, ó, que não importa como ela se desloque, no final do período ela vai estar exatamente no valor acordado no começo. E é aqui que entra o pulo do gato. É aqui que a gente define quando é o momento de vender e quando é o momento de manter. Nesse momento de quando a minha taxa está oscilando, entende que é um movimento inversamente proporcional? Acho que ficou claro isso. Quando eu tenho um aumento da taxa de juros, eu preciso ter uma redução no meu valor para que lá no final do período que eu estipulei, ele esteja no valor que foi combinado que eu pagaria. Da mesma forma, o contrário, quando eu tenho uma redução da taxa, eu preciso aumentar esse valor para que lá no final ele se encontre e bata com o valor que eu combinei de pagar no período que eu combinei de pagar. Tem que ser valores exatos. Foi um combinado, um acordo entre as duas partes de que seria feito dessa forma. E a forma que tem de equilibrar isso é o governo. Só que qual que é o pulo do gato? Você pode vender esse título a qualquer momento. Você pode retirar a sua posição e vender esse título quando ele atingir um determinado valor que você acha que é pertinente dele ser vendido. Vamos voltar para a tela, porque eu vou explicar um conceito para vocês, talvez com a calculadora para ficar mais claro ainda. Então, pessoal, coloquei a tela aqui, talvez assim fique mais fácil para vocês compreenderem. Mas imagina que eu tenho um aporte inicial, eu comprei um título de R$ 500 que ao final de 60 meses ele vai me render ele vai me devolver 1.005,68. Geralmente fica perto dos 1.000 ali, mas como a gente não está preocupado tanto assim com a exatidão, é mais para você entender, ver se faz sentido. Então eu investi R$ 500 e eu tive um retorno de 505 e no final do meu título eu recebi 1.005 bruto, sem desconsiderar, sem tirar imposto e por aí vai. Mas aí vamos supor não, durante esse momento aconteceu aquilo que eu falei. E aí a taxa de juros aumentou para 17%. Percebe que o meu rendimento ele ficou muito maior do que os R$ 1.000 que eu tinha combinado? E como que ele vai fazer para compensar isso? Ele vai alterar o tempo do meu título? Não, até porque se ele alterasse o tempo, a depender da mudança, poderia alterar o tanto de imposto que você ia pagar. E talvez nem é viável fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai reduzir quanto que o seu título vale. Então se o seu título estava valendo aquele valor, agora, nesse momento dessa alta, ele não vai valer mais os R$ 500 que ele valia. Ele vai valer algo em torno de 460, R$ 455. Porque aí ele vai estar dentro do estipulado
que foi o combinado que a gente tinha antes de eu te pagar os R$ 1.000. Então eu tenho uma desvalorização do título proporcional, obviamente, para poder conseguir entregar esse valor de R$ 1.000 ao final do período. Isso acontece ao contrário, né? A taxa de juros caiu para 12%. Se eu tinha R$ 500 investidos aqui, se eu tinha esses R$ 500 basais, eu tenho um valor muito inferior ao que eu tinha antes. Então esse valor ele tende a aumentar. Por que ele tende a aumentar? Porque a minha taxa de juros mudou, ela reduziu. Então eu tenho que valer ele mais para que ao final do período esse dinheiro ele encontre esse valor que foi que eu combinei de pagar para quem me emprestou esse dinheiro. Então entenderam a ideia? Então esse título ele não vale mais R$ 500, ele vale 565. Você pode vender esse título a qualquer momento. Ele é um título seu, você tem o direito de vender ele. E você vender esse título é o que a gente chama de marcação a mercado. É você pegar um movimento em que a taxa Selic ela baixa, ela reduz, e você vender esse título no valor mais do que ele vale, entre aspas. Só que tem algumas coisas que tem que ser levadas em conta quando você faz isso, né? E a principal delas é, por exemplo, a taxa que você vai pagar, o imposto que vai incidir sobre esse título. Então você tem que deduzir o imposto antes para você ter uma noção real do seu lucro líquido para saber se vale a pena você fazer esse tipo de aporte. E em que momento que faz sentido eu fazer isso? Então a ideia é você comprar numa taxa de 15% e aí no final do ano a taxa de juros está 12%. Olha que sonho, né? E aí o seu título ele valoriza pra caramba. E aí você faz o quê? Vende esse título. Você vende ele porque ele já te pagou 80% desses 1.000 que ele ia te pagar no final. E aí você pega esses 80%, que são R$ 800, e você investe ele em uma alocação que vai te render mais do que a taxa tem a te oferecer. Então a ideia de quando você vende, quando é o momento de vender esse título, é quando você pega um momento em que aquela rentabilidade que ele vai te devolver num período de, sei lá, 10 meses, ela é extremamente baixa. Ou, enfim, o tempo que é, ela é extremamente baixa para o tempo que ele vai ficar lá aplicado. E você consegue comprar uma ação, talvez até de renda fixa hoje, que ela vai render muito mais do que o que está sendo prometido lá. Então você vende isso para poder alocar o seu dinheiro em outro lugar de renda fixa que vai render mais do que o seu título vai render até o final do período. Ou então você vende e coloca isso numa ação que tem potencial de crescimento, que você estudou e viu que ela tem fundamento de crescimento. Talvez uma ação confiável que ela vai te proporcionar um crescimento maior do que o crescimento que a taxa Selic, que os juros do seu investimento pré-fixado, ele estava destinado a te proporcionar. Então esse é o momento de vender. Quando você encontra essas brechas, então, poxa, esse título, ele passou metade do tempo e ele já te devolveu 85% do que você vai receber no final. Vende, cara. Vende, compra uma ação, investe, tira esse dinheiro dessa renda fixa, desse pré-fixado, e aloca ele talvez até em outro pré-fixado, talvez até em outra parte do tesouro. Então é importante que você entenda que tem um momento certo de você fazer as coisas. Né? Não é só você, vou comprar aqui para vender. Pode ser que a taxa se mantenha, pode ser que a taxa aumente. Não coloque aqui um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Não faz sentido. Né? Até porque, mesmo que o que é esperado não é o que vai acontecer. A título de exemplo, a gente tem o que aconteceu nas outras reuniões do Copom, que a expectativa era que a taxa reduzisse e ela se manteve. Então, qual que é a ideia? É você colocar um dinheiro aqui que você investiria em renda fixa. Construir minha reserva de emergência, já está clean, mas eu preciso investir em renda fixa porque eu quero uma coisa mais segura. Coloca no pré-fixado. E aí, quando surgir a oportunidade, se surgir, você faz. Se não, você não vai tomar prejuízo. Você vai ter o seu dinheiro rendendo ali, aquele percentual que foi definido que ele ia render, e no final das contas ele vai ser sempre positivo, né? Diferente de uma ação. Ou então você identifica que é um momento de tirar, tirou, você realoca isso na sua carteira como uma ação, como um fundo imobiliário, ou como uma renda fixa que vai render mais do que está proposto de render até o final, e você teve o seu lucro. Você conseguiu construir e especular em cima do mercado de taxa fixa. Então o momento ideal para você vender esse título é não necessariamente quando você tem uma expectativa, quando você tem uma queda, né? Obviamente quando você tem as quedas você vai analisar. Se você tem uma queda muito esdrúxula, você vende. Ou então em momentos que você identifica que vai ter um aumento da Selic. Que talvez, estão achando que a taxa Selic vai subir desproporcionalmente. Ou vai ter uma subida aí na taxa Selic. Você vende ele antes que ela suba para você poder conseguir pegar aquele valor maior. Né? Mas não tem uma fórmula mágica. Não tem como eu te falar, vende nesse ponto aqui. Né? É uma análise de mercado. Uma análise que você faz, e é igual eu falei também, não faz sentido você tirar o dinheiro de lá para colocar em um lugar que vai render menos. Então você tem que tirar o dinheiro de lá para colocar em um aporte que vai render mais do que é o prometido e o esperado nesse processo, tá bom?
Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi um vídeo diferente, um modelo muito diferente que eu quis trazer para vocês, mas para ver como que seria o meu desempenho, como seria a resposta de vocês em relação a isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e um abraço. Deus abençoe a vida de vocês.